Iniciando gravação. Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde com todos. Então, continuamos nosso seminário de álgebra aqui na UFO. Dessa vez, tem um convidado, o professor da Universidade Federal de Pará, o professor Jean Carlos, além de um grande amigo, né, que a gente coincidiu, fez juntos o doutorado na Universidade de Brasília. Ele é de Goiânia, né, se fez graduação e o mestrado em Goiânia e o doutorado na Universidade de Brasília. Ele é da área da teoria transcendente dos números, né, com equações diofantinas aí, e hoje vai nos falar sobre o conjunto excepcional de funções inteiras transcendentes de várias variáveis. Quando você quiser, pode começar já. Certo. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite do Josimar, ao convite do professor Vitor e a todos os membros do seminário de álgebra da UFO. É uma grande satisfação de poder apresentar um pouco do que eu tenho feito recentemente no seminário de vocês. Eu tenho uma dívida com o Josimar de uma visita à UFO, mas que eu espero que muito em breve eu possa estar presencialmente visitando o Departamento de Matemática da UFO. Bem, como o Josimar disse, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conjunto excepcional de funções inteiras transcendentes de várias variáveis. Bem, essa apresentação ela vai ser dividida basicamente em três partes. Eu vou falar um pouquinho da motivação desse problema, e aí da motivação vai vir a ideia do problema de Mahler em várias variáveis e vou dar uma pequena ideia das demonstrações, basicamente de dois resultados. Bem, a motivação, vamos falando um pouco sobre, para a gente, eu gosto muito de lembrar, quando eu estava no doutorado, o Emma sempre falava que a regra principal de um seminário é que, antes de mais nada, as pessoas precisam entender bem o título, né? Pelo menos isso a gente tem que sair de um seminário entendendo. Então, bem, do que se trata o problema, né? Primeiro, o que são funções transcendentes? Bem, a gente diz que uma função analítica f sobre um domínio ômega dos complexos, e aí, no caso de ômega ser todos os complexos, a gente vai chamar ela de inteira, é algébrica sobre C de Z, se um polinômio em duas variáveis z, x e y, zera z e f de z para algum polinômio não nulo e para todo z no domínio. E uma função que não é algébrica, ela é dita transcendente. Okay? Então, uma função analítica transcendente é uma função analítica em algum domínio ômega que não satisfaz nenhuma identidade polinomial como essa de um polinômio em duas variáveis não nulo. Bem, no final do século XIX, depois da prova de Hermite-Lindemann da transcendência de E elevado a alfa para todo algébrico não nulo alfa, surgiu a seguinte pergunta. Uma função analítica transcendente usualmente leva algébrico intranscendente? Então, bem, quando se entende um pouquinho a função exponencial e o Hermite e o Lindemann prova que a exponencial de algébricos não nulos é transcendente, gera uma certa pergunta se isso é uma particularidade da função e elevado a z, que é um exemplo de função transcendente, ou se isso é de fato uma regra, se ali estava talvez uma receita para provar transcendência de números, basicamente analisando a imagem de algébricos por funções transcendentes. Bem, com isso, como eu disse, começou o estudo do comportamento aritmético das funções transcendentes, mas em 1886, em uma carta que o Weierstrass enviou para o Strauss, ele provava a existência de tais funções levando racionais em racionais. E ele também conjecturou a existência de funções inteiras transcendentes f que levava os algébricos nos algébricos. Bem, indo bem contra aquela ideia da pergunta que eu levantei anteriormente, e aqui a Q barra representa os números algébricos sobre Q. Esse resultado foi estabelecido pouco tempo depois pelo Strauss, e também é devido ao Weierstrass a seguinte definição. Bem, então, todos os algébricos podem ser levados em algébricos por funções transcendentes, então ele foi tentando entender um pouco melhor e definiu o conceito de
a conjunto excepcional. Então, se eu tenho uma função analítica sobre um domínio ômega, a gente define o conjunto excepcional dessa função como sendo os algébricos desse domínio, que pertence a esse domínio, que são levados em algébrico por essa função. Bem, aí sobre tentar entender esse problema, ainda no final do século XIX, quando o Weierstrass motiva esse problema na carta para o Strauss, e aí se começa a estudar esse problema, rapidamente em trabalhos do Strauss e do Stecker, foi provado que para cada subconjunto enumerável, sigma dos complexos, e para cada subconjunto denso, P, existem funções inteiras transcendentes F que levam o sigma em T. Também foi provado o resultado análogo quando você troca os complexos pelos reais. Bem, e aí é claro que, em particular, se eu tomo sigma como os algébricos ou como os racionais cartesianos com IQ, né? Q mais IQ, bem, os racionais adjuntados com a raiz imaginária, e aí por aí vai, esse resultado dá uma série de garantias de existência de funções inteiras transcendentes levando um conjunto no outro, né? E aí, bem, em uma outra construção, também é do Stecker e também é do final do século XIX, foi mostrada a existência de funções inteiras transcendentes F, tais que todas as derivadas, a própria função e todas as suas derivadas levava os algébricos nele mesmo. Isso também no finalzinho do século XIX, um pouco depois, não me recordo bem a data, mas também se não final do século XIX, começo do século XX, Faber refinou o resultado do Stecker e mostrou que dava para levar que a função e todas as suas derivadas podia levar os algébricos em Q adjuntado com I. E aí, já no século XX, em 1986, Van der Port construiu uma função inteira transcendente F, tal que ela e todas as suas derivadas levava cada algébrico em Q adjuntado com esse algébrico. Então, de certa forma, foi bem compreendido, pelo menos para conjuntos densos, né? E aí, bem, em 1976, um pouco depois desse resultado do Van der Port, o Mahler o que fez? Né? Já que, quando eu coloco todas as funções inteiras transcendentes, eu tenho todos esses resultados listados e alguns outros, ele tentou estudar o que aconteceria se ele restringisse um pouco mais essas funções. Em vez de pegar todas as funções inteiras transcendentes, talvez colocar restrição nos coeficientes e coisas desse tipo. E aí ele foi provando alguns resultados. Ele provou que, bem, o interesse de entender as funções inteiras transcendentes é porque, no caso das funções algébricas, é relativamente simples a compreensão. Ele prova nesse livro, mas é algo não muito trabalhoso se provar que se você tem uma função analítica com coeficientes algébricos, e ela é uma função algébrica, ou seja, ela satisfaz aquela identidade polinomial que eu coloquei lá no começo, então o conjunto excepcional dela vai ser a interseção do domínio, onde ela é analítica, com os algébricos. Então, todo algébrico que está no domínio dela é levado em algébrico. Então, não tem muito o que estudar sobre as funções algébricas, o mais interessante está nas funções transcendentes. Além disso, também está no livro dele a prova de que existem funções inteiras transcendentes com coeficientes racionais agora, tal que f de z e todas as suas derivadas assume valores algébricos em pontos algébricos. Então, ele restringiu um pouco mais comparado com aquele resultado anterior do Stecker e do Stecker e Strauss, e ainda consegue garantir que elas assumem valores algébricos, e também está no livro dele um resultado com coeficientes inteiros. Então, se você considera uma função com coeficientes inteiros, bem, o raio máximo de convergência seria a bola unitária, e ele considera funções
transcendentes na bola unitária, com coeficientes inteiros, e mostra que também existe uma função g com essas características, tal que ela e todas as suas derivadas levam algébricos em algébricos. Ok? E aí, além de provar vários resultados, entre esses que eu citei, o Mahler propôs em seu livro alguns problemas, ele deixou algumas coisas em aberto, sobre os possíveis conjuntos excepcionais de classes de funções analíticas. Então, lembrando lá aquela definição do conjunto excepcional dada pelo Weiss, ele deixou alguns problemas abertos, em particular o problema C, que aparece nesse livro de 1976, que é se para qualquer raio positivo, se para qualquer número real positivo ρ, existe para qualquer escolha de um subconjunto dos complexos, interseção com a bola com esse raio ρ fixado aí, que seja fechado para conjugação complexa e o zero esteja lá dentro. Essas condições fechadas para conjugação complexa e o zero lá dentro é porque primeiro eu vou pedir que os coeficientes sejam racionais, então é claro que o zero vai ser levado em algébrico, e a conjugação complexa é porque, bem, se você passar a conjugação numa série de potências com coeficientes racionais, se um for algébrico, o outro também vai ter que ser, porque o conjugado complexo de um algébrico também é algébrico. Então, aí eu preciso dessas duas condições, aí ele pergunta se, com essas condições no conjunto S, se existe função transcendente analítica na bola de raio ρ, com coeficientes da série de Taylor em torno da origem racionais, tal que o conjunto excepcional dessa função seja o S, que foi fixado, aí para qualquer S. Bem, em 2016, e aí foi eu escolhi apresentar esse trabalho, porque, bem, quando o Josimar... fiquei muito feliz, porque eu ainda não tinha apresentado esse resultado, que tem origem em um dos resultados da tese do professor Josimar Ramírez. E aí, em 2016, o professor Ramírez, junto com o professor Diego Marques, eles resolveram o problema C de Mahler para funções inteiras transcendentes, funções inteiras transcendentes, né? Ou seja, o caso raio infinito, provando a existência de tais funções. Um pouco depois, mas bastante inspirado no resultado do Josimar com o Diego de 2016, o Diego, junto com o Carlos Gustavo Moreira, que mais conhecido por todo mundo como Gugu, lá do INPE, melhoraram o resultado. Eles encontraram uma forma de colocar qualquer raio, mas a construção ainda segue bastante o que foi construído na tese do Josimar. E aí, em 2020, também um trabalho do Diego com o Gugu, eles provaram que qualquer subconjunto de algébricos da bola unitária, também com aquelas mesmas condições, fechado para conjugação complexa e contendo zero, é o conjunto excepcional de uma quantidade não enumerável de funções transcendentes, analíticas na bola unitária com coeficientes inteiros. Então, esse trabalho já é um pouco mais... as ideias não são tão parecidas com o de 2016, porque, como vai ficar claro também no resultado que eu vou apresentar hoje, a densidade, a densidade, pelo menos na reta real, dos coeficientes é fundamental para o tipo de construção que foi feita, tanto no resultado do Josimar com o Diego de 2016, quanto no resultado do Diego com o Gugu em 2018. Então, quando você vai para os coeficientes inteiros, você não tem mais essa densidade na reta, e aí você precisa de alguns resultados auxiliares, por exemplo, um lema devido a Leclerc, que ajuda bastante a resolver. Eu estou chamando a atenção disso porque lá no final da apresentação eu vou deixar alguns problemas abertos e algumas coisas têm a ver com esse trabalho de 2020 do Diego com o Google. Bem, e aí, como agora que a gente entende o problema no caso de uma variável, a ideia que surgiu para mim, Diego, esse trabalho foi feito em colaboração com o professor Diego Marques e com um aluno dele de doutorado, Diego Alves. E aí a ideia que surgiu para a gente, o que a gente começou a pensar foi tentar estudar esse problema C do Mahler, só que agora para várias variáveis. Então, eu vou apresentar algumas definições, vou fazer as generalizações naturais do problema de uma variável para várias variáveis e tentar apresentar para vocês o que a gente conseguiu provar.
Bem, quando você tem uma função analítica f sobre um domínio, agora ômega de Cm, nós também dizemos que ela é inteira quando o m for o todo Cm. Ela é dita algébrica sobre C de Z1 até Zm, se ela é solução de uma equação funcional polinomial, dada dessa forma, e para algum polinômio não nulo P em m mais uma variáveis com coeficientes complexos. E para todo z, bem, no domínio dessa função, né? Ou seja, satisfaz, de fato, a equação funcional. E uma função que não é algébrica, ela é dita transcendente. Uma observação, e isso também vale no caso de funções de uma variável, é que uma função de m variáveis meromorfa é algébrica se somente se é uma função racional. Em particular, se ela é inteira, ela vai ser algébrica se somente se é um polinômio, né? Mas é um pouco mais geral. Se ela for meromorfa, então ela é uma função racional. Ok? Então, isso, na prática, significa que para provar a existência, quando a gente está falando de funções inteiras, basta mostrar que essa série de potência é infinita. Bem, e aí, só uma definição natural, mas que eu coloquei aqui porque eu vou usar essa notação, e para não, se alguém não estiver tão habituado com essas notações, só relembrando mesmo, que se eu tenho um subconjunto K de C e F uma função analítica num polidisco, bem, o que é um polidisco? Né? É basicamente produto cartesiano de bolas de C. Então, esse delta zero ρ aqui, esse ρ na verdade é um vetor ρ1, ρ2 até ρm, e aí isso aqui é o produto cartesiano de bolas de complexos com raios ρ1, ρ2 até rm. E aí a gente diz que essa função f está aqui, ela pertence à família das séries de potência em Z1 até Zm, se ela pode ser escrita como uma série dessa forma, onde esses coeficientes C, K1 até Kn estão todos dentro do K. Aqui para todo... eu fui passar o português, algumas coisas, se vocês verem algumas coisas que ainda ficou em inglês, porque eu aproveitei uma parte da apresentação que estava em inglês, aí eu fui traduzindo e talvez tenha alguns errinhos de digitação, que eu tive que fazer isso meio corrida, a semana foi meio corrida. Mas bem, só explicando esse for all aqui. E aí, bem, para todo K1, Km aqui nos inteiros não negativos. E para todo Z1 até Zm no meu polidisco. Então, a gente vai usar essa definição em alguns momentos. E aí, bem, se eu quero falar do problema de malha em várias variáveis, eu preciso definir o que é o conjunto excepcional. E isso também acontece de forma bem natural. Se eu pego uma função analítica aqui num domínio ômega de Cm, a gente define o conjunto excepcional dela como sendo os vetores com entradas algébricas que estão no domínio que são levadas em algébrica. Então, é uma extensão bem natural de quando o conjunto excepcional é uma variável. E aí, Ben, o que a gente provou? Nesse resultado? É um resultado recente. A gente terminou o pré-print, está enviando provavelmente essa semana que vem. Então, esse trabalho começou no verão, eu estava lá no IMPA, e aí a gente começou a trabalhar, então finalizou bem recentemente. E aí, bem, o que a gente provou? A gente provou que para M inteiro positivo, todo subconjunto S de QM fechado para conjugação complexa, e aqui quando eu falo de fechado para conjugação complexa, eu quero dizer que se o vetor está lá, então se eu conjugar todas as suas entradas, esse cara também tem que estar lá. Então, não precisa que seja fechado em cada uma das coordenadas, mas o total tem que estar. Se eu conjugar todas as entradas desse vetor, esse cara também tem que cair. E o vetor nulo também tem que estar dentro do S, pelo mesmo fato, eu vou pedir que os coeficientes sejam racional. Então, o 0, 0, 0 vai ser levado em um número racional e particular vai ser algébrico. Então, isso não enfraquece muito o resultado, é uma condição necessária pelas características da função. É o conjunto excepcional de uma quantidade não enumerável de funções inteiras transcendentes com coeficientes racionais. E, bem, em geral, quando se apresenta esse resultado, em seminários, fica pensando assim, mas quais são as técnicas por trás de resolver? Bem, esse resultado, o Teorema 1, e eu vou até apresentar a demonstração dele, ele é uma consequência bem imediata do seguinte resultado, que esse é um pouquinho mais trabalhoso, eu vou conseguir só dar algumas ideias de como que a gente fez,
mas eu espero pelo menos dar uma visão geral da demonstração. E isso também acontece nos resultados do Josimar, da tese, isso acontece no resultado do Diego com o Gugu. Tem esse resultado auxiliar, que ele que é realmente o mais complicado de se provar, e aí o teorema 1 vocês vão ver que segue relativamente simples desse teorema, que é até bem mais forte do que o teorema 1. Se eu pegar um subconjunto enumerável de CM, então seja X um subconjunto enumerável de CM, e K um subconjunto denso dos complexos. Tal que para cada elemento que eu tomar no conjunto X, existe um subconjunto denso, fixado, E de U, denso nos complexos. Além disso, eu vou supor que se o vetor nulo está em X, então, bem, se ele está em X, eu teria esse conjunto E de 0, 0, 0, já que para todo elemento de X existe esse conjunto. E aí eu vou pedir, aqui ficou um K não romanizado, mas esse K era para ser igual ao que está aqui em cima, é onde vai cair os coeficientes da minha série de potência, foi um erro em digitação. Então, eu vou pedir que o E de U, interseção com esse K, seja diferente de vazio. Por quê? Porque, bem, eu vou tentar interpolar e é o mesmo problema lá do teorema 1, né? O 0, 0, 0 é levado no coeficiente independente dessa série de potência, então eu vou precisar dessa condição. Então, existe uma quantidade não enumerável de funções inteiras transcendentes f, com coeficientes nesse K, tais que o f de U é elevado no E de U. Então, observa que o E de U é um subconjunto denso de C, fixado para cada U, e aí eu consigo levar o U que está no conjunto X exatamente nesse E de U. Bem, primeiro vamos ver como é que esse teorema 2 garante o teorema 1. Tá? E essa demonstração para o Josimar, que tem esse resultado na tese, vai parecer totalmente análogo ao que é feito no caso de uma variável. Porque, bem, o que a gente faz? Eu venho nas condições do teorema 2, eu vou pegar esse X, que é esse conjunto enumerável de CM, como sendo o QM. Então, eu vou pegar uma enumeração de todos os algébricos, todos os vetores com entradas algébricas. Vou pedir que esse K seja... Bem, eu preciso que ele seja denso nos complexos. Então, para ele ser denso nos complexos, mas depois eu quero que os coeficientes sejam racionais, então eu vou pedir que ele seja Q mais IQ. Ou, bem, Q adjuntado com o I, a raiz imaginária, sem incluir o zero, só por uma questão de eu não estar levando todo mundo no zero. E aí, bem, eu considero uma enumeração. Bem, eu tenho aqui o conjunto S, que é um subconjunto de QE. Bem, o teorema 2, X é todo QM. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar o QM, já que ele é um conjunto enumerável, eu vou fazer uma enumeração para o S, esse subconjunto que eu quero que seja o conjunto excepcional, e aí eu vou fazer uma outra enumeração para o que sobra. Então, eu faço uma enumeração aqui para o S, e faço uma enumeração para o complemento de Q barra M, complemento de S em Q barra M, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu também tenho que definir esses conjuntos densos, esses EUs. Então, eu defino isso da seguinte forma. Se o U, já que eu estou pegando todo o X, e o X é o Q barra M, então, se o U está dentro do S, eu vou pegar esse conjunto denso como sendo os algébricos. E se ele não está no X, então eu vou olhar, eu fiz uma enumeração aqui do complemento de S em Q barra M, então eu vou ver qual que é que o índice que ele aparece nessa numeração e vou levar ele nesse K, que é o Q estrela mais IQ, vezes π elevado a N. E aí o que acontece? Bem, pelo teorema 2, pelo enunciado do teorema 2, após ter demonstrado nele, né? Eu estou mostrando que o teorema 2 implica o teorema 1. Pelo teorema 2 vai existir uma quantidade não enumerável de funções inteiras transcendentes com coeficientes nesse K que leva f de U, que leva U em E de U para todo I aqui, para todo U nos algébricos. E o que acontece? Bem, observa que qual que é o problema dessa função? Essa função aqui não é a minha função objetivo, porque eu quero que os coeficientes sejam racionais. Mas eu escolhi o K como sendo Q estrela mais IQ para fazer uma
uma manobra que traz de volta os coeficientes para os racionais. É por isso que eu tenho que tirar o zero aqui, porque eu preciso garantir que isso não vai, quando eu fizer essa manobra, não cai todo mundo no zero. E aí o que eu faço é, eu defino uma função que tem coeficientes racionais, que é dada por, eu pego essa função aqui e pego a função que é a conjugada dela e eu passo conjugado em cada uma dessas variáveis. Possível mostrar que essas duas funções aqui são funções analíticas, e o que acontece é que quando eu somo isso dividido por 2, o que vai aparecer aqui nos coeficientes é exatamente a parte real dos coeficientes da f. E aí, a parte real dos coeficientes da f, eles são racionais. E aí, o que falta mostrar é que o conjunto excepcional dessa psi é exatamente o S que eu tinha lá no começo. E como é que a gente faz isso? Bem, se o U está no S, pelas hipóteses do Teorema 1, o seu conjugado também está em S, pois S é fechado para conjugação complexa. Então, eu tenho que F de U, pela escolha, né, do E de U, sempre que está em S, o E de U é os algébricos. Então, o F de U é algébrico, o conjugado de F do conjugado de U também é algébrico, que é isso que aparece lá na função. E, consequentemente, bem, os algébricos são algebricamente fechados, psi de U também vai ser algébrico. Bem, e aí o que acontece quando não está no S, né? Bem, se o U é um daqueles VNs, que é o complemento de S nos vetores de entradas algébricas, tem dois casos a ser considerados. O primeiro é quando esse VN tem todas as entradas reais. Bem, se ele tem todas as entradas reais, então a psi de U coincide com a parte real de f de V de n, já que pela manipulação que eu fiz vai dar exatamente a parte real desse número, porque todas as entradas do VN são números reais, e aí, consequentemente, você vai ter que f de V de n está aqui no k vezes π de n, como π elevado a n, e como π é transcendente, então isso aqui tem que ser transcendente. Bem, se esse número aqui é transcendente, f de Vn é transcendente, então só a parte real também é transcendente. E aí, e por outro lado, se você tem que... Vamos lá. Bem, se o Vn não está no Rm, no R elevado a m, então você tem que o conjugado dele é um outro elemento daquela numeração diferente dele, né? Porque se ele não tem todas as entradas reais, então o conjugado dele não está no S, já que S é fechado para conjugação complexa, então vai ser um VL, o seu conjugado. E o que acontece é que aquela continha lá no VN vão existir algébricos gama 1 e gama 2, tal que aquela continha dá gama 1 π de n mais gama 2, que é gama 1 π elevado a n, mais gama 2 π elevado a L, dividido por 2, o que é transcendente, porque, de novo, né, os algébricos é algebricamente fechado e π é transcendente. Se a gente supõe que isso aqui é algébrico, como o n e o L são diferentes, a gente teria encontrado um polinômio com coeficientes complexos que π satisfaz, o que é impossível, já que π é transcendente. Então, tem que ser, de fato, transcendente. Isso prova que o Teorema 2 implica o Teorema 1. A dificuldade é o Teorema 2, como eu disse. Provar o Teorema 1 tendo o Teorema 2 é relativamente simples. Então, voltando ao Teorema 2. Eu vou dar a ideia, não vou me prolongar muito, tem algumas continhas meio chatas no caminho, eu vou tentar esconder essa parte e tentar dar mais a ideia mesmo de como que é feito. Bem, eu quero mostrar que para qualquer subconjunto enumerável de Cm e qualquer K denso em C, tal que para cada U em X eu tenho um subconjunto denso E de U, e além disso, supondo que se o vetor nulo está em X, então E de U interseção, copiei de lá, copiei do mesmo jeito, sem o romanizado aqui, e aí isso é diferente do vazio. Então, existe uma quantidade não enumerável de funções inteiras transcendentes F, com coeficientes em K, tal que F de U está em E de U. A demonstração ela é
uma demonstração por indução. A gente faz indução na dimensão desse N. Então, assim, eu vou dar uma ideia de como que foi feito, como que é a demonstração do resultado do Diego com o Josimar, para vocês verem que, na verdade, o problema era tentar encontrar certos polinômios e certas funções auxiliares que convergia para essa função desejada aqui no teorema. Então, eu vou dar uma ideia no caso de uma variável, que é o resultado do Diego com o Josimar, para vocês verem que o processo passa basicamente por generalizar esses resultados para várias variáveis. Então, como que se resolve, como é que se prova no resultado do Diego com o Josimar? Tem um teorema completamente análogo, e aí como que eles fazem a demonstração desse teorema 2 lá no caso deles? Bem, você considera uma enumeração desse x, já que ele é um conjunto enumerável, e a gente vai trabalhar basicamente esses polinômios de Z. O que são esses polinômios Pn de Z? Eles são polinômios que, primeiro, se anulam em todos os caras dessa enumeração até o alfa n, por causa dessa parcela, e que as potências de Z vai crescendo. Porque eu tenho dois objetivos. Uma é de interpolar, já que é enumerável, eu quero ir colocando cada um dos caras da enumeração dentro do correspondente E de alfa, e eu quero fazer isso de uma forma recursiva. Eu quero ter uma função e a partir dela eu construo a próxima e assim sucessivamente. Então, eu preciso dessas potências aqui crescendo, porque como eu vou corrigir os coeficientes e eu quero a convergência, eu preciso garantir que quando eu colocar o alfa n dentro do E de alfa n, eu tenho que ter a garantia de que eu não estraguei tudo que eu tinha feito antes para o alfa 1 até o alfa n-1, e é por isso que essas potências elas vêm crescendo aqui. E aí, como é que eles provam? Isso aqui, bem, Josimar falaria melhor até do que eu sobre isso, mas eu vou dar a ideia de como que se faz, que é, bem, quando você define uma primeira função f1 de z, onde você tem aqui, ela dada, é um polinômio de grau 1, é uma função linear, com ε0 mais ε1 vezes e menos alfa 1, onde você pede o seguinte, bem, eu vou pedir que o ε0 pertença ao E de alfa 1, e aí que ele seja pequeno o suficiente. Aqui eu não vou dar as condições de convergência, porque elas são meio feias, e, como eu disse, a parte mais feia das contas eu não vou apresentar. Eu preciso de condições de convergência. Então, é claro que esses coeficientes que vão sendo construídos, eles têm que... Eu quero que a função seja inteira, inclusive. Então, eles têm que ir a zero muito rápido. E aí, como eu disse, eu uso fortemente o fato de ser denso, né? Como é denso, eu consigo ele tão pequeno quanto eu queira sem ser zero. Então, a densidade aparece fortemente nesse caso. E aí eu peço, primeiro, que o ε0 esteja dentro daquele conjunto aí de alfa 1. E aí, o que acontece? Eu peço, observa que o coeficiente independente dessa função f1 aqui, ele vai ser ε0 menos ε1 alfa 1. Então, quando eu colocar o alfa 1 aqui, ele vai zerar essa parte e, de fato, f1 de alfa 1 vai cair aqui no E de alfa 1. Porém, eu uso esse ε1 de tal forma que ε0 menos ε1 alfa 1, ele caia aqui naquele K estrela para ser um coeficiente diferente de zero e seja pequeno o suficiente para fazer a convergência. Aí, com isso, eu já consegui na f1 colocar o alfa 1 dentro do E de alfa 1 e que o coeficiente independente dessa função esteja dentro do K que eu gostaria que estivesse. Isso é possível dada a densidade tanto do E de alfa 1 como a densidade do K. E aí eu vou para construir a seguinte. E aí eu vou colocar só algumas aqui, não vou fazer todos os detalhes. Quando eu vou construir a seguinte, bem, eu tenho dois passos chaves. O primeiro passo, para cada função que eu vou construir, eu preciso colocar o alfa n correspondente, por exemplo, na F21 aqui, eu preciso colocar o alfa 2 dentro do E de alfa 2. Aqui tem um erro em digitação, era para ser E índice 2, 1. Não é? Ficou errado aqui, ficou 2, índice 1. Esse índice aqui é igual está escrito aqui, tá? Foi erro de digitação. E aí, num passo, eu coloco o alfa 2 dentro daquele conjunto denso, que vai ser possível dada a densidade, e no outro passo eu corrijo o coeficiente, mas agora observa o seguinte, como o P2
pela definição dos P's que eu dei, no P2 eu já tenho Z elevado a 1, ao construir essa função f2,1, eu não mexi no coeficiente independente, porque aqui tem um z que não deixa eu mexer mais no coeficiente independente. Então, eu não mexi no que já estava feito, e aí depois o que eu faço? Eu pego, como o P2 tem aquele z, eu uso P2 multiplicado por z menos alfa 2, observa que esse produto aqui não é P3, porque em P3 eu tenho um z ao quadrado, aqui é o P2 vezes o z menos alfa 2. Aqueles alfas eu tomo eles diferentes de zero. Nesse caso, o caso do alfa igual a zero se resolve, não é muito complicado, mas aqui eu vou pedir que os alfas sejam diferentes de zero, para que esse produto alfa 1, alfa 2 também seja diferente de zero. É só um detalhezinho, o caso zero. E aí eu comento melhor no caso de várias variáveis. E aí eu uso esse ε3 para colocar agora o coeficiente de z dentro do K e, de novo, pequeno o suficiente para que tenha convergência. E aí, de maneira geral, eu vou sempre definir Fn1 de Z como sendo a Fn-1 de Z mais um epsilon 2n-1 vezes o Pn. Isso, porque o Pn vai até o alfa n-1, né? E aí, de forma que eu escolho esse epsilon n de forma que Fn de alfa n caia em E de alfa n, e aí no passo seguinte eu uso o epsilon 2n para corrigir o coeficiente de alfa n-1, já que Pn tem um z elevado a n-1, que vai estar multiplicado pelo produto de alfa 1, alfa 2. Isso sempre é possível dada a densidade. Por mais que isso seja grande, eu pego um epsilon suficientemente pequeno e consigo fazer isso por densidade. Então, a ideia é replicar esse processo, que agora eu preciso fazer isso em várias variáveis. Então, o que acontece? Eu vou pegar x com todas aquelas hipóteses lá do Teorema 2, e aí eu vou supor, sem perda de generalidade aqui, que o 000 pertence a x. E aí, nesse caso, eu coloquei a condição de que K, a interseção com o E de alfa 0, seja diferente de 0. E aí eu vou fazer uma partição desse conjunto x. Qual que é a partição que eu vou fazer? Eu vou pegar o x e olhar para pegar todos os vetores e olhar onde nesses vetores eu tenho zeros. Então, vai ser o seguinte, a partição é tomada sobre o conjunto das partes do conjunto de 1 até m, e aí é da seguinte forma. O xs, para um S que é um subconjunto do conjunto de 1 até m, ele denota o conjunto de todos os vetores de x, tais que o zi aqui desse z, ele é zero se e somente se o i está dentro do S. Bem, em particular, o x do vazio o o 000, e o x do próprio conjunto, 1 até m, ele é o x onde nenhuma das entradas é igual a zero. Bem, e aí para que eu faço isso? Porque aí eu vou assumir, bem, se o caso m igual a 1 já foi provado, então eu tenho a minha base de indução, e eu vou assumir por hipótese de indução que o Teorema 2 ele vale para todo K entre 1 e m-1. Então, até m-1 existe uma função com todas aquelas propriedades do Teorema 2, que eu não reescrevi todas elas aqui. Mas, bem, e aí o objetivo é construir uma função inteira, f, com coeficientes aqui em K, que ela é dada da seguinte maneira. Ela tem um coeficiente independente, eu vou pedir que esse alfa 0 ele esteja no E do vetor nulo, e aí isso é possível porque eu disse que se o vetor nulo está no conjunto X, então a interseção de E do nulo com o K é diferente de vazio, então existe esse A0 lá dentro. E aí essa parte aqui da soma são das funções que eu estou assumindo a existência por hipótese de indução. Então esse QM aqui é o conjunto das partes do conjunto dos inteiros de 1 até m menos o vazio, porque eu já resolvi o caso do E do 00 aqui no alfa n, e também diferente do 1 até m, ou seja, eu só vou provar o meu passo de indução, a minha demonstração é provar que existe para o caso m, eu vou assumir que existe para todo K menor ou igual a m menos 1. E aí, bem, se a cardinalidade desse S que eu estou tomando aqui em Q de m é igual a K, K menor ou igual a m menos 1, essa fs é uma função que vai de ck em c e é a função garantida por hipótese de indução. Então, aí tem uma série de condiçõezinhas que eu não quis colocar aqui, mas o que elas vão fazer?
Bem, como tem densidade, eu sempre posso pedir que essas FS, elas levem os vetores do XS, naquela partição que eu fiz, dentro de um conjunto, não é exatamente do E, do U que eu estou tomando dentro de S, mas o que eu faço? Bem, vai ter algumas coisas aqui que são diferentes de zero, e aí eu vou pedir que essas funções levem num conjunto modificado que continua sendo denso. Então, eu vou subtrair alguma coisa, vou ter que multiplicar, dividir por algo, mas é algo que eu garanto que é diferente de zero, porque observa que esse produtório aqui que aparece multiplicando o f de S, ele só é tomado, bem, ZS está só nas coordenadas onde Z é diferente de zero, então esse produto aqui é diferente de zero, eu posso dividir, eu tenho um conjunto que continua denso, e aí tem alguns detalhezinhos que eu tô deixando, porque, como eu disse, é a parte mais chatinha das contas, mas isso aqui eu estou garantindo. Bem, e aí, feito isso, tendo a hipótese de indução, toda essa parte aqui eu não preciso me preocupar. Então, o que eu tenho que provar? Eu tenho que provar que existe uma função, essa função aqui, eu vou estar interessado naquele conjunto X índice, o conjunto 1 até M, né, que eu coloquei lá atrás. Esse é exatamente o caso do X1M aqui, e eu vou ter que garantir que essa função existe. Então, e eu preciso também, já que eu estou fazendo por hipótese de indução aqui, eu preciso que, se qualquer uma das coordenadas, Z1 até Zm dessa F estrela, for nula, eu preciso que ela dê zero. Isso porque eu não posso estragar o que eu fiz aqui com a minha hipótese de indução até aqui esse parênteses, né? Então, eu vou pedir que ela resolva o conjunto X índice 1M e que sempre que pelo menos uma dessas ZIs aqui seja zero, eu quero que ela se anule. E aí, como é que eu construo ela? Bem, ela vai ser, eu preciso construir uma função. Para fazer isso, eu pego uma enumeração, agora lembrando lá daquela construção do Josimar, eu faço também uma enumeração desse conjunto aqui, onde todas as entradas são diferentes de zero, faço aqui uma notação para cada um desses caras da enumeração, e aí essa função f estrela, eu quero que ela tenha coeficientes no K, eu quero que ela se anule, né? Sempre que um dos ZI seja zero, ela se anula, então ela é uma série de potência mais ou menos dessa forma. Esses coeficientes aqui, como eu disse, vai estar no K. E aí, lembra que lá eu tinha aqueles polinômios, né? Aqueles polinômios Z elevado a n-1 vezes o produtório de tudo que eu fiz. Então, a grande dificuldade de fazer isso em várias variáveis, e não tinha resultados anteriores desse tipo de interpolação para várias variáveis, bem, é claro que em várias variáveis eu não vou ter um polinômio que se anula em todo mundo que veio para trás, né? Porque, bem, se eu pego um polinômio em 2, 3 variáveis e eu olho quem que é o cunho do 0, você vai dar uma variedade algébrica e isso não vai ter uma quantidade finita de pontos para fazer o papel de lá. Então, aqui é que vem a ideia que realmente foi chave para resolver o problema. O que a gente fez para construir aqueles polinômios que me garante que quando que eu conserto até um n, o que eu fizer para frente não vai atrapalhar o que já foi feito. Eu considero um conjunto de hiperplanos que é o seguinte: eu vou definir os hiperplanos NJ, que eles são dados da seguinte maneira. Bem, é um hiperplano aqui em Z1 até Zm, e ele tem as seguintes condições. Bem, se o J daquela numeração, o N mais 1 e a origem forem colineares, então eu vou pedir que esse hiperplano seja um hiperplano que passa pelo J. Bem, eu quero que ele se anula no cara J, e eu não quero. Bem, a condição é, ele precisa se anular no J, o polinômio que eu vou construir, ele precisa se anular no J, ele não pode se anular no N mais 1, porque eu vou usar ele para interpolar o N mais 1, e também não pode se anular na origem, porque se ele se anular na origem, eu não consigo depois corrigir os coeficientes, que é aquela continha lá, a segunda daqueles passos que eu mostrei. Então, se esses três vetores aqui, se esses três pontos do CM forem colineares, então eu vou pedir que o PNJ seja um hiperplano passando pelo J e que é perpendicular a essa reta que os contém. Então, bem, como ele é perpendicular, eu vou pedir que ele seja de dimensão pelo menos m-1. Então, aí ele é perpendicular a essa reta e aí ele vai, quando eu colocar o J naquela equação, vai dar zero, porém não vai se anular nem no N mais 1 e nem na origem.
Por outro lado, se os três não são colineares, então eu vou pedir que esse hiperplano seja um hiperplano também passando pelo J, para se anular nele, mas eu vou querer que ele seja paralelo à reta que contém o N mais 1 e a origem. Vai acontecer a mesma coisa, né? Quando eu colocar o J lá, vai anular, mas como eu estou pedindo que a dimensão seja no máximo M menos 1, ele não vai se anular nem no N mais 1 e nem na origem. E aí eu defino os polinômios. Observe que aqui eu não consigo ficar aproveitando o que eu já fiz para trás. A cada passo da enumeração, eu vou ter que escolher de novo esses planos. E aí, usando esses hiperplanos, eu construo meus polinômios como sendo o produtório deles. E aí as coisas se dão de uma forma bastante semelhante. Eu já estou bem avançado no tempo, o que vai acontecer? Muito semelhante com o que está feito lá. A dificuldade aqui é porque, bem, uma das coisas que eu nem coloquei lá, que era uma dificuldade, é garantir a convergência. Então eu preciso de certas condições de crescimento para garantir a convergência. Isso não é tão complicado, porque a densidade sempre vai me garantir que eu posso tomar ele tão pequeno quanto eu queira. Além disso, eu preciso, primeiro, colocar o N mais 1 dentro do E de UN, o que dá para fazer, já que ele não anula o polinômio a N mais 1. Então, eu uso o polinômio a N mais 1, vai ter aqueles parâmetros lá, que eu chamei de delta NK na construção, para fazer isso. E depois eu preciso corrigir os coeficientes. Só que para corrigir os coeficientes, diferente do que é feito lá no resultado do Josimar com o Diego, eu preciso de um número maior de passos. Porque o que vai acontecer? Lá, toda vez que eu colocava um alfa N dentro do E de alfa N, eu tinha que corrigir o cara da potência N-1, né? N-1, se eu não me engano. N-1 ou N. E aí, só que aqui eu vou ter que fazer uma série de correções de todos os coeficientes que aparecem com os caras de um grau fixado. Então, por exemplo, eu fixo o grau 10, então eu vou ter que olhar todos os monômios nessas variáveis Z1 até Zm que tem grau n. Então, eu vou ter que fazer uma série de correções, e para fazer essas correções, eu tenho que ir multiplicando por potências adequadas de Z1 até Zm para corrigir, mas aí as coisas saem mais ou menos dessa forma. Dá um trabalhinho para escrever, mas a ideia, depois de construir esses polinômios a n, elas seguem bem análogas ao que foi feito lá. E aí, bem, eu falei que ia deixar alguns problemas, né? Existem algumas perguntas naturais que podem ser feitas. Por exemplo, o caso das derivadas parciais. Bem, eu mostrei lá que tem vários resultados desde a época do Mahler, onde a função e as suas derivadas levavam. Só que aqui a gente estaria falando de derivadas parciais, então esse problema é algo que a gente acredita que dá para fazer, as derivadas, porque a gente entende mais ou menos como trabalha. Algo que provavelmente é um pouco mais difícil, já que, como eu disse, no resultado do Diego com o Gugu, quando eles colocaram coeficientes inteiros e olharam na bola unitária, aí eles precisaram de alguns resultados auxiliares, e alguns desses resultados já existiam, como o lema de Leclerc e tudo mais, que a gente não conhece resultados análogos em várias variáveis. Então, provavelmente, resolver esse problema com coeficientes inteiros no polidisco unitário, ou basicamente na bola unitária, né, quando todos aqueles ρis é igual a 1, provavelmente a gente precisaria entender um pouco melhor como que generaliza esse lema do Leclerc para várias variáveis. Então, é um problema que eu tenho interesse, eu acho que é possível, mas provavelmente vai ser um pouco mais trabalhoso. E aí também tem alguns resultados associados, alguns problemas associados com outros problemas do Mahler, porque muito pouca coisa foi feita ainda em várias variáveis. Então, uma série de resultados que já foram provados em uma variável, existe a pergunta natural se eles se generalizam e como eles se generalizam para várias variáveis. Aqui tem algumas referências, um resultado sobre derivadas, que é da tese do Diego, o livro onde o Mahler colocou esses problemas, onde ele enunciou esses problemas. Esse daqui é o resultado, não tá na ordem. Esse aqui é o resultado do Diego com o Gugu, de 2018. Aqui eu não coloquei a referência dos coeficientes inteiros, mas se alguém quiser eu posso enviar depois. E esse aqui é o resultado do Josimar com o Diego. Isso foi publicado em 2016, também aparece na tese do Josimar.
E é isso, pessoal. Muito obrigado. Bom, dá para me ouvir? Muito obrigado, Jean, aí pela apresentação. A ver se alguém tem algum comentário, alguma pergunta que queira fazer. Rick, pode falar. Oi, tem uma pergunta aqui só para dizer que eu estava acordado. Vamos ver se faz sentido, né? Porque eu estudo geometria algébrica, esse negócio transcendente não entendo muito não. Mas lá no slide 12, se você conseguir voltar, já. Claro. Tem uma. Aí nessa equação. Se eu entendi, você tem esse conjunto K, seu aí. Você está definindo esse EU para cada N diferente. Você está definindo no caso de baixo, né? No caso de baixo, que o U é o VN, está definindo N é K, π elevado a N. Isso, então vai ser, em algum sentido, um translado, né? Multiplicativo. Sim. Fiquei pensando que tem algum motivo para escolher π? Podia escolher E ou qualquer outro transcendente? Poderia escolher qualquer outro transcendente. É só porque eu... Só você fazer eles algebricamente independentes, digamos assim. Sim. Qualquer algébrico que você colocasse aqui e tomasse as potências, bastaria. Tem que tomar... O cuidado que a gente toma, por exemplo, não daria... O ideal é que sejam as potências de um mesmo transcendente, por causa daquela continha que eu vou fazer lá na frente, vou precisar do fato de que o π seja transcendente. É claro que se em cada um eu colocasse um transcendente diferente, eu precisaria pelo menos da independência algébrica entre esses transcendentes, mas também sairia análogo. Tá bom, então eu entendi alguma coisa. Né? Obrigado, Legião. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Rick. Alguém tem mais alguma pergunta? Um comentário? Bom, se não, de novamente já eu queria agradecer. É muito bom volver a ver essas contas que a gente faz no doutorado, né? Só uma pergunta já, uma curiosidade, talvez. Aí, quando você considera o caso n-dimensional, né? O caso de ser fechado por conjugação complexa, você falou que vai considerar no caso de que toda conjugação complexa seja, né? Fechado. Tem um vetor n-dimensional de algébricos, cada um deles, mas se você considerar só conjugado assim por pares ou por n-uplas, que não seja todo vetor por conjugação complexa, mudaria alguma coisa na demonstração? É porque o que acontece é porque essa condição é a que vai aparecer. Eu preciso você dela. A função φ, né? Como Isso, você considera a suma sobre 2. Eu preciso dela por causa da condição psi. É só por causa para provar que o teorema 2 garante o teorema 1. Porque como aqueles coeficientes vão estar lá no Q estrela e Q, hora que eu fizer as conjugações daquela forma, eu preciso que lá na construção da psi essas conjugações algébricas apareçam. Porque isso está lá naquela demonstração que é totalmente análoga ao que você fez. Mas essa é a condição que eu preciso. Se fosse, tipo, se eu considerasse todo o fechamento em cada uma das variáveis, também valeria. Sairia analogamente. Eu não preciso disso tudo para provar que garante o teorema 1. Mas seria análogo. Entendi. Não, legal. De fato, acho que a grande sacada de passar ao caso n-dimensional foi considerar essa união de hiperplanos, né? Essa foi a ideia. Porque senão você não teria como controlar onde que será só naqueles pontos algébricos para você não mexer mais. Exato. Isso daí levou muito tempo. Eu acho que, não sei se você lembra que eu comentei sobre você, inclusive sobre aquele problema do X no Y, né? Que a pré-imagem no Y. E por muito tempo, desde quando eu comecei a pensar nesse problema em várias variáveis, a pergunta era exatamente quem ia fazer o papel dos polinômios. Eu entendia que era um problema, mesmo estando M dimensional,
eu ainda teria conjuntos enumeráveis. Então, uma série daquelas coisas que foi feita por você, pelo Diego, uma boa parte das construções, elas se replicavam naturalmente. A pergunta era quem ia fazer o papel dos polinômios interpoladores, né? Para esses problemas, até para outros problemas, como está no livro do Mahler, o problema era quem ia fazer o papel desse polinômio interpolador. E aí a gente quebrou cabeça, tentou um tipo de polinômio, achou que funcionava. Foi inclusive assim que entrou o aluno do Diego. A gente tinha chegado numa ideia, achou que funcionava. O aluno do Diego viu que não estava dando certo, estava perdendo alguns pontos. E aí a gente quebrou cabeça nisso até que... Porque assim, depois que você fala dos hiperplanos, eu acho que isso é uma coisa natural na matemática, né? Depois que você fala, você pensa assim, não, é natural, né? É claro que esse hiperplano vai fazer exatamente o que você quer. Ele não passa na origem, não passa no cara que você está interpolando, passa no que você quer, então pronto. Mas até a gente chegar na ideia desse hiperplano, a gente tentou um monte de coisa assim. E aí a gente tentou olhar até algumas coisas de geometria algébrica, de como que funcionaria isso. E aí a gente não encontrava, e depois veio a ideia desse polinômio, e aí ficou bem amarradinho. Não, ficou muito legal mesmo essa ideia, de fato aí. Então, o Vitor aí já te apresentou alguns problemas que você gostaria de trabalhar aí, problemas em aberto, viu? Bom, pessoal, se ninguém tem mais perguntas, gostaria novamente de agradecer ao professor Jean aí pela presença. Muito bom. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Jean. E como eu falei, eu vou te mandar o link do convite aí para... Sim, me manda sim, eu quero sim. É uma pergunta, eu não estou muito acostumado com esse. Aonde que eu saio na hora que vocês saírem?